Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Esse é o nosso Deus, né, amados? Que nos livra, que nos guarda, que faz, assim, maravilhas. Também fiquei muito feliz hoje por ver o Jorge, né? Não esperava vê-lo hoje, né? Que teve alta, né? Acho que foi ontem, né, a alta. Mas glória a Deus aí, né, pela sua vida, Jorge, né? Para que aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, amém? Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Você também que nos assiste aí, possa estar também acompanhando, né, a palavra, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, para que outras vidas possam também receber do Senhor, amém? À medida que você for achando e podendo ficar de pé, vamos ficar em reverência à palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, diga, dispõe-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, diga, outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. E eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Feche os vossos olhos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Pai. Primeiramente pela Tua presença, Pai. Somos gratos a Ti pela Tua presença, porque podemos sentir a Tua presença. Presença essa, Senhor, que é manifestada em nosso meio. Presença essa, Senhor, que fala aos nossos corações. Presença essa, Senhor, que aquieta o nosso coração. Presença essa que faz, que transforma, que modifica, Senhor, e somos gratos, Senhor, porque Tu estarás falando mais uma vez nesta manhã conosco. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, tira todo impedimento, todo espírito de incredulidade, toda frieza de coração, toda indiferença, joga por terra, Pai. Que venha tão somente a estarmos conectados contigo para receber de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, mais amado Senhor. Contexto histórico de Jeremias 18, de 1 ao 6, que foi o que nós lemos, é um período de grande crise política, né? Israel estava atravessando uma crise, e em Judá, e Jeremias é chamado por Deus para alertar o povo sobre a destruição que viria sobre eles, se não se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Ele. Então, para vocês poderem entender o contexto, né, daquilo que nós iremos transmitir, o quais vocês leram, para poder acompanhar da melhor forma. E essa profecia, amados, ela foi feita em torno do ano 605 a.C., provavelmente no 4º ano do reinado do rei Jeoaquim. E o objetivo era para dizer que ainda seria possível reverter a situação do povo de Judá, se esses se aquebrantassem, se esses se convertessem dos seus e se esses se voltassem para o Senhor. Diga para o seu irmão: sempre é possível o novo de Deus. Esse era o novo de Deus que queria fazer para o povo naquele momento. Olha, vocês podem, estar na mão de vocês, mudar o quadro.
mudar toda a situação. E por isso que ele fala ao profeta Jeremias, ele começa a falar, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Muitas vezes, amados, e aqui é esse sentido do descer. Quantas vezes, amados, nós precisamos descer na presença de Deus? Quantas vezes estamos cheios de tantas coisas que nos tiram a visão de Deus? Estamos até em coisas que são plausíveis e que competem, talvez, ao nosso ministério, à nossa vida, mas que, se não nos atentarmos, desperdiçaremos todo o nosso trajeto, todo o nosso caminhar. Se humilhar na presença de Deus, nós devemos em todo o tempo. E o povo, naquele momento, precisaria fazer isso para que o cativeiro não acontecesse. Para que o cativeiro não fosse uma coisa que fosse tão perene como foi, tantos anos ficar em cativeiro. Estava na mão deles mudar o quadro. Olha, é só vocês se converterem. Olha como o nosso Deus é misericordioso, né, amados? Como o Deus hoje faz com cada um de nós. E lá fora também. Basta que aqueles venham para o Senhor. E a graça de Deus, que foi como nós louvamos e cantamos aqui, a graça de Deus também se estende sobre a vida deles. Como se estendeu sobre a nossa, amém? Há um tempo nós estávamos lá, sabe nós aonde estávamos, cada um tem a sua experiência. E a graça de Deus nos alcançou e nos trouxe para o reino da sua luz, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Inclusive, numa ocasião, esse rei Joaquim, como eu falei, ele era tão ruim, tão arrogante, presunçoso, que uma das vezes ele mandou queimar, amados, os rolos que continham as mensagens. As mensagens de Deus, ele mandou queimar, como que presunção, com arrogância, né, de que nada disso valia. E nós devemos ver que ele manda Jeremias descer, Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, para ver como este molda o barro informe, né, e faz dele um vaso belo, útil e precioso. E isso é importante para as nossas vidas, nós entendermos que de nós, que somos um barro nas mãos dele, ele pode fazer algo de excelência, Miriam. Se nós o permitirmos, porque muitas vezes o barro, né, se o barro não se permitiu moldar, que o oleiro é que molda, o oleiro quer fazer a forma que ele quer, mas muitas vezes o barro, né, que está ali na mão, não colabora para isso, né? Não colabora. E quantas vezes nós somos esse barro que não colaboramos em nada com o moldar do agir do Senhor na nossa vida, né? Somos um barro difícil, um barro que não se adequa às mãos do oleiro. O oleiro quer dar forma ao vaso. Ele apanha o barro informe e dá a ele uma forma única e singular. Nós somos como barro. Se abandonados à nossa própria sorte, não somos nada. Mas como nos permitimos o moldar do oleiro, podemos nos transformar num vaso lindo, num vaso de honra, aleluia, né? Porque o Senhor, que é o oleiro, Ele é que dá forma ao vaso. E o barro, ele recebeu essa forma que o oleiro quer. E como eu falei, nós que temos que nos permitir. Ali, Israel teria que se permitir ao moldar do oleiro. O Senhor Deus queria fazer, mas o povo era um povo de cerviz dura. Nós podemos ver no capítulo 17, o verso 23, vai falar assim: mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes o quê? Endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Era um povo de cerviz dura, um povo que não queria, um povo que não se submetia à ação do Senhor. E hoje a gente vê, não podemos, a história, né, ela assim, é em outro tempo, mas parece que a gente vê a história, né, sendo revelada em nossos dias hoje.
Porque o povo aí fora é um povo de cerviz dura. É um povo que não aceita, que rejeita Deus. Quantas vezes o Senhor quer alcançar vidas, mas a pessoa mesmo, ela se afasta, ela não quer, ela diz... sabe quando a pessoa está, quando ela rejeita Deus, ela está falando assim, eu quero caminhar por mim mesmo, eu não preciso de Deus. E ela própria. Mas Deus dá esse livre-arbítrio, o livre-arbítrio. Você que escolhe se quer caminhar ou não com o Senhor. Amém? E porque o moldar, né, do oleiro ao barro, quando ele quer moldar, às vezes é doloroso. Isso para nós, né? O barro, ele sofre muitas vezes o amassar do oleiro. Ele, para fazer um vaso, ele precisa moldar a forma que ele tem na mente, no pensamento. E ele molda, ele amassa, né? Ele tira, ele coloca água, ele tira, ele acrescenta mais barro. Então, esse mover na nossa vida espiritual, quando está sendo feito, às vezes é doloroso, né? Porque ele amassa, ele vem nos amassar, ele vem muitas vezes refazer o vaso. Às vezes o vaso está pronto e ele fala, não quero esse vaso dessa forma. E ele vem e ele tira toda aquela forma. Quantas vezes a gente sente mesmo que Deus está nos quebrando? Quantas vezes precisamos nos deixar, nos permitir ser quebrados? Para que o Senhor venha nos fazer um outro vaso. E aí vem situações, e vem coisas, circunstâncias, que ao primeiro momento nós não entendemos. Ei, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deus quer fazer da forma que Ele quer. E Deus veio muitas vezes remodelar, é através de uma situação, às vezes é através de um acidente, né? Quando eu passei pelo acidente, eu senti isso, eu senti que o Senhor queria quebrar e queria fazer um novo vaso. Muito doloroso, porque foi um período muito difícil. Um mês antes, meu esposo trabalhava, depois tínhamos plano de saúde, tínhamos tudo. No mês seguinte, ele foi demitido, perdemos tudo. No outro mês, sofremos o acidente. Não tínhamos nada, fomos levados para o hospital público, mas Deus levanta pessoas, né? Deus faz, Deus quebra, mas Deus também faz, levanta pessoas para nos ajudar, né? E ali foi todo um processo, né? Eu fiquei sem andar durante 5 meses, mas Deus levantou pessoas, né, que nem me conhecia, né? E eu fui encaminhada para médicos que eu nunca vi na vida. E que lá, quando pegaram o meu plantão, falaram, você é indicada por doutor fulano, doutor ciclano e doutor beltrano. Nunca nem sabia. Eu falei, Aí ele, e fizeram uma cirurgia no hospital público, mas uma senhora cirurgia que após eu levar depois no médico particular, ele quando olhou, falou assim, nossa, você operou aonde? Aí foi falando só os hospitais de Point, né? Falando no hospital tal. Eu falei, não, fui no hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Aí ele, meus amigos trabalharam muito bem, né? Isso porque Deus está no controle. Quando Deus está no controle, Ele faz tudo da melhor forma que Ele quer. E ali Deus trabalhou, né? E como eu falei, fiquei 5 meses sem pisar. E eu sentia como que Deus quebrando. Eu chegava a sentir os cacos caindo no chão. Eu falava, meu Deus, né, tá aí uns pedaços ali, um pedaço ali, outro ali. E eu falava assim, Senhor, eu não sei o que Tu queres, mas Tu vais fazer da forma... Eu me permito ser trabalhada, né? E dali foi um operar muito grande, é tipo assim, olha, vou tirar e vou operar, está preparada? Eu falei, não estou não, mas se o Senhor estiver à frente, né, vai dar tudo certo. E aí, nesse interim, o portão, minha filha na época tinha 6 anos,
o portão do nada se virou por cima dela, portão garagem, se virou por cima dela. Aí eu vi, eu não podia andar, estava sentada com a perna, né, esticada. Quando eu vi, deu aquele vento forte e só vi o portão virando. Aí gritei, quando meu esposo foi ver, já não dava tempo, o portão estava sobre ela, sobre a perninha dela, e eu gritei, e aí foi, levou ela, teve que imobilizar a perna, não chegou a quebrar, mas ficou um tempo imobilizada, né? E aí, amados, Deus fez, do nada ele apareceu com uma infecção no nariz, uma infecção de doer mesmo, de muita dor, e tudo sem poder fazer nada, né? Eu não podia fazer nada. E foram acontecendo situações assim, uma após a outra. Mas, em todo o tempo, Senhor, toma o teu lugar. Reina, reina, tu que tens que reinar, não sou eu. E Deus foi fazendo, e Deus foi operando. Por que eu falo isso? Porque o agir de Deus, às vezes, é doloroso. Ele faz da forma que Ele quer, mas nós temos que entender que a soberania de Deus, ela é o melhor para a nossa vida, amém? O oleiro também, ele dá beleza ao vaso. O oleiro só dá a forma como dá beleza. A peça de barro, ela é modelada, ela é desenhada e ela é vitrificada. Né? Quando a gente vê aquele vaso bonito, ele é vitrificado. Houve todo um processo ali naquele vaso. Nós somos a feitura de Deus, amém? Nós somos essa feitura, nós somos o seu poema, a menina de seus olhos. Deus está nos modelando, Deus está nos transformando. Cada vez mais nós vamos ficar à imagem e semelhança do Senhor. Isso que Deus quer fazer na nossa vida, né? E para isso, amados, Deus está trabalhando em nós, aparando as arestas. Quantas arestas que precisam ser aparadas, né? Quantas situações que temos que ser modificados, a forma da gente ver a vida, a forma de enxergarmos. Quantas vezes nós temos que tirar, muitas vezes, o nosso nariz em pé, achamos que podemos, que fazemos, queremos andar, né? Não, Deus fala, calma, menos, né? Abaixa mais, porque se não é eu na tua vida, tu não faz nada. Se não é eu na tua vida te dando possibilidade, você não faz nada, porque tudo vem através de mim, aleluia. Louvado seja Deus. E a glória de Deus está nesse santuário que somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Nossas vidas têm que resplandecer a glória de Deus. E como temos feito isso? Nós temos resplandecido a glória de Deus? Nós temos? A glória do vaso não está no material. Ele é de barro, mas o que tem dentro desse vaso é o que lhe dá a beleza. Aleluia, né? Existe até o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:7. Ele escreve aos Coríntios e ele fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, aleluia, louvado seja, não de nós, né? A excelência é dele, nós somos esse vaso de barro, mas a excelência é de Deus, aleluia. E nós, como vasos de barro, somos falhos, por isso, amados, nós carecemos continuamente da graça de Deus, né? Graça que a gente canta tanto, né? Louva tanto, e é verdadeiro isso. Se não é a graça de Deus em nós, nós nem estaríamos aqui. Não estaríamos aqui nem assentados, nem eu estaria aqui proclamando a palavra. É justamente pela graça de Deus que nos alcançou, é que Deus nos dá a possibilidade de estarmos aqui, né? Nós precisamos ser refeitos, precisamos a cada dia melhorar. A cada dia nós precisamos entender que temos que melhorar em algo. As nossas falhas, os nossos achismos, tudo tem que ser de acordo com o Pai. O oleiro, ele dá utilidade ao vaso. Um vaso é sempre útil. Para ser útil, ele precisa estar limpo e sem rachadura. Amém? O vaso não pode ter rachadura.
E quantas vezes o vaso tem rachadura? O vaso, quando tem rachadura, no âmbito espiritual, precisa ser refeito. Essa rachadura, muitas vezes, pode ser o quê? Uma falta de perdão. Essa rachadura é um pecado colocado na vida da pessoa que se não desvincula daquilo, que não consegue se desvencilhar de algo que impede a glória de Deus sobre o vaso. E isso atrapalha a comunhão com o Pai. Isso atrapalha você ser cheio da graça de Deus, para que essa graça venha fluir para outros. Por que outros não podem receber? Porque você está um vaso rachado, um vaso que impede. Como botar água no vaso rachado? A água vai sair toda. Então, precisamos tirar toda a rachadura. E como isso, no âmbito espiritual, podemos fazer? Quando nos submetemos à vontade de Deus, quando reconhecemos as nossas falhas, quando pedimos perdão ao Pai, e quando buscamos a presença dEle para poder permitir que Ele nos refaça. Sim, porque o nosso Deus nos refaz, amém? O nosso Deus é o único que pode refazer o vaso. Quando a gente se permite ser esse instrumento, que Ele qual pode agir. Um vaso, ele é usado para ornamentar e para transportar algo, algum conteúdo. Em quantas casas a gente vê um vaso bonito, com flores, né? Que ornamenta aquele ambiente fica bonito. Ei, que vaso tem sido você? Um vaso que ornamenta, um vaso que embeleza o ambiente onde você está? Ou um vaso que está lá esquecido, porque é um vaso que está com rachadura, é um vaso que está destinado até a ser jogado fora, porque não é um vaso que não embeleza, é um vaso que não retém. Que vaso tem sido você? Nessa manhã, o Senhor te leva a questionar. É manhã de Santa Ceia, manhã que daqui a pouco a gente vai estar participando desse momento tão maravilhoso, né? Momento que a gente espera a cada mês estarmos juntos para compartilhar a mesa com os irmãos, todos juntos. Mas temos que refletir como tem sido a minha vida cristã, a minha caminhada cristã. Deus tem sido prioridade na minha vida? Ou eu tenho sido prioridade? As minhas vontades, o que eu penso, o que eu acho. Não. Amados, a glória de Deus quer ir sobre a sua vida. Mas o seu vaso precisa ser um vaso onde ele possa estar aberto à presença de Deus para inundar esse vaso, aleluia. Não somos nós que temos que estar com o nosso vaso cheio de nós mesmos. Esse vaso tem que estar vazio, para que a excelência da glória de Deus venha sobre esse vaso. Aleluia! Louvado seja Deus. Cada vaso é uma obra de arte singular. Nós somos também obras-primas nas mãos do Criador. Deus não faz vasos em série. Olha aí, Deus não faz vasos em série. Não somos feitos, não tem vários vasos, né? Da Marli, né? Não tem várias Marli, só há uma Marli, com um único DNA. Deus não nos fez em série, só somos uma pessoa única. Porque Deus tem um plano único conosco. Deus quer trabalhar conosco e quer nos usar como instrumento único nessa terra. Amém? E podemos dizer que somos obra-prima, porque se não tem ninguém igual a nós somos uma obra-prima do Pai. Amém? Somos uma obra-prima. Você é especial para Deus. Diga, você é especial para Deus, para o seu irmão. Foi projetado por Deus. Nós fomos projetados, amados. Pode-se achar pessoas até parecidas, mas idênticas a nós não há. Somos únicos. Nosso DNA é o que faz todo o distintivo e a diferença. O oleiro, ele faz de novo o vaso estragado.
né? Quando ele leva Jeremias para olhar lá, e Deus fala para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus vê assim, olha, assim como Ele pode fazer um vaso novo com o povo de Israel, com barro ali, Ele pode fazer com o povo de Israel, e Ele pode fazer conosco, que somos o povo de Deus hoje, amém? Louvado seja Deus. Deus pode fazer. E nós vimos que o oleiro, ele faz esse vaso novo. Assim como Deus estava dando uma nova oportunidade ao povo de Israel. Ele nos dá uma nova chance e uma nova oportunidade a cada dia. Aleluia. A cada dia nós temos oportunidade de recomeçar. A cada dia nós temos oportunidade para sermos melhores. E esse processo não é indolor, como eu falei, é um processo doloroso, amassa, pressiona, né? Mas o resultado é maravilhoso, porque muitas vezes é a quebra do vaso e é fazer um vaso novo, né? Louvado seja Deus. E Deus amolece o barro, amassa, molda e depois leva aonde? Ao fogo. Ao fogo. O fogo são as dificuldades, né? Tudo ali que temos que passar para que as coisas vai queimar tudo aquilo que não está em acordo com o Senhor. E o barro que o oleiro quer vai ali tomando a forma maravilhosa à medida que ele vai formando. Ei, se permita ao mover de Deus, aleluia. Se permita, como eu falei, às vezes é doloroso, mas nada melhor, amados, do que estarmos na presença de Deus, na vontade de Deus. Sabe por quê? Ele às vezes desfaz um vaso, faz um vaso novo para glorificar o seu santo nome, aleluia. E tudo o que nós precisamos ser é ser um vaso novo. Se não estamos sendo esse vaso que está glorificando o Senhor, temos sim que nos permitir sermos modelados, sermos amassados, sermos trabalhados para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida, aleluia. O fogo vai queimar as impurezas e depois desse processo surge, renasce um vaso novo, um vaso precioso. Nessa manhã, o Senhor nos traz essa reflexão. Quando trouxe ao meu coração, quando eu refleti nessa palavra, eu entendi que o Senhor quer fazer da sua igreja um vaso novo, amém? Que precisamos tão somente nos permitir, como barro que somos, ao agir do oleiro. Então, aceite. Se está vindo sobre você alguma situação, mesmo que você não esteja entendendo, se permita ser trabalhado pelo Senhor. Se permita ser trabalhada pelo Senhor, para que Ele possa fazer o vaso que é você da melhor forma, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia! Hoje é manhã de Santa Ceia, como eu falei no início, e estaremos vindo aqui para cearmos ao Senhor. Nós possamos nos colocar nas mãos dEle como sendo esse barro que quer ser transformado num vaso novo, aleluia. Quero te convidar a ficar em pé, não vou me adelongar, nós teremos Santa Ceia, então vamos estar já nos preparando para esse momento, né?